nós explicamos que essa epístola, Tiago, tem basicamente dois propósitos. O primeiro deles é encorajar os irmãos, a igreja, em meio ao sofrimento, em meio às provações que os cristãos enfrentavam. Como nós explicamos aqui, Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, que foi o pastor da igreja de Jerusalém por mais de 20 anos, esteve à frente da igreja em Jerusalém por mais de 20 anos. E durante o seu ministério, muitas lutas, muitos problemas foram enfrentados ali. Então ele escreve primeiro para encorajar os irmãos. O capítulo 1, ele traz para a gente, então, de maneira muito bela e muito bem conectada, várias verdades, vários princípios, no sentido de ensinar os irmãos como lidar com as provações. Nós vimos, por exemplo, que o cristão ele não só pode se alegrar no meio da provação, como ele deve se alegrar com a própria provação. Tiago diz não só que quando a gente está sofrendo é possível encontrar alegria por sermos cristãos, encontrarmos alegria em Deus, como o próprio fato de estar sofrendo para o cristão é uma prova, é uma evidência do cuidado de Deus sobre ele. Então, a partir daí, Tiago vai trazendo outros princípios, outros ensinamentos, para que a igreja saiba como lidar com os dias difíceis. Porque é uma verdade, irmãos, quando nós estamos sofrendo, e quando o sofrimento é intenso, é amargo, nós somos levados ao limite, e corremos o risco de não respondermos de maneira adequada, de não termos a reação adequada. Então essa é a primeira preocupação pastoral de Tiago. A segunda preocupação pastoral de Tiago, nós vamos ver então a partir do capítulo 2, onde o pastor Luciano começou a ministrar aqui para a gente. E basicamente qual é? Tiago agora como pastor, ele traz princípios de sabedoria para a igreja, para os irmãos, para que eles observassem o testemunho, o comportamento que eles estavam demonstrando, se de fato era coerente com a fé que eles estavam professando. Como um bom pastor, Tiago tinha preocupação, não só que as suas ovelhas crescem na verdade, conhecessem a verdade do Evangelho, mas que essa verdade não fosse meramente intelectual, que essa verdade se tornasse vida prática. Há uma beleza muito grande no Evangelho, é justamente essa, irmãos. A verdade do Evangelho, ela não muda só a nossa mente, não é só sobre ter convicções intelectuais, mas ela é poderosa para nos transformar por inteiro. Quando nós pensamos na graça, é muito comum a gente pensar na salvação eterna. A gente pensa, puxa vida, que bênção, fomos libertos do cativeiro do pecado e agora nós temos uma garantia de ir para o céu. Geralmente é essa expressão que a gente usa. Mas Tiago está mostrando para a gente que, de certa forma, o céu começa aqui. Nós já começamos a experimentar parte do reino de Deus aqui nos nossos dias. Explicamos aqui que o reino de Deus é essa verdade de Deus, do retorno na realidade presente dos seres humanos, do governo absoluto de Deus. Deus governa sobre todas as coisas, isso é um fato. Nada acontece que Deus não tenha domínio e que não seja fruto da permissão divina. Mas o reino de Deus é essa ideia de que as coisas elas passarão a ser condizentes com o caráter de Deus. Hoje Deus é soberano mesmo em meio à guerra em Israel. Mas no reino de Deus não haverá guerras. E esse reino já está entre nós. O reino foi inaugurado em Jesus e ele permanece conosco por meio da palavra de Deus, que é o norte para as nossas vidas. Ele permanece conosco por meio do povo de Deus, a sua igreja, que é a agência desse reino, que é a proclamadora desse reino. Quando nós então chegamos no capítulo 2, nós vimos algumas coisas interessantes aqui. No primeiro bloco, por exemplo, nós ouvimos o pastor Luciano falando aqui sobre a maneira como Tiago, aqui bem ao modelo do Provérbios do Antigo Testamento, agora trazendo princípios de sabedoria no Novo Testamento, Tiago, ele denuncia o pecado da parcialidade no tratamento dos irmãos, ou com os irmãos. O que acontecia naquela época? Verso 1 ao 7 seria esse primeiro bloco. As pessoas mais ricas
elas eram tratadas de forma diferente no ajuntamento. Elas eram mais valorizadas, elas tinham a primazia. E Tiago está denunciando isso. Tiago está dizendo que esse modelo que infelizmente foi herdado da sinagoga, onde as pessoas tinham prioridade na adoração, baseado no status social que elas possuíam, infelizmente foi importado para a realidade cristã. E Tiago está dizendo, entre nós não é assim. O fato de alguém possuir um status mais elevado na sociedade, não o torna nem menor e nem maior no ajuntamento do povo de Deus. Como eu costumo dizer, lá na Betel eu tinha muitos militares, tinha alguns coronéis, tinha tenentes, tinha tudo mais. E eu costumava gostar de lembrar sempre que no reino de Deus é todo mundo soldado raso. Nós temos um general, e abaixo do general está todo mundo no mesmo patamar. Está todo mundo na mesma graduação. Então é a primeira questão que Tiago está tratando aqui. Quando nós olhamos para o verso 8 a 13, nós vamos perceber aqui um bloco que foi muito difícil. Aliás, não, desculpa, lá na frente, deixa eu falar desse primeiro. Verso 8 a 13, ele vai falar acerca da lei régia, a lei maior. Aqui, para a maioria dos intérpretes, Tiago está mostrando que a lei do amor deve reger a vida dos cristãos. Ou seja, o que ele está dizendo? O fato de alguém ter um encontro com a graça de Deus não o torna alguém que vive sem lei. Na verdade, nós entendemos que ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça. Mas Tiago está mostrando que a salvação pela graça nos coloca debaixo de obediência diante de Deus. Nós não obedecemos à palavra de Deus e aos mandamentos para alcançarmos um mérito diante de Deus. Nós estamos aí no mês de outubro, é o mês que nós gostamos de lembrar e de comemorar como o mês da reforma. E aqui nós então tocamos num ponto bem sensível e mais à frente num mais sensível ainda. E Tiago está chamando a atenção para essa realidade de uma lei maior apresentada por Deus. E eu anotei uma frase que eu achei muito interessante, porque talvez você não perceba claramente a palavra sendo utilizada aqui em relação à lei, como ela foi por Jesus Cristo. Quando ele diz que o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa verdade que já estava no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio já se fazia presente. Aqui Agostinho vai dizer algo interessante, Agostinho de Hipona: toda transgressão da lei é uma transgressão ou violação do amor. Então, mesmo quando nós pensamos na lei individualizada, a transgressão da lei é uma transgressão do amor, ou em relação a Deus, ou em relação ao próximo. Então nós ouvimos nesse bloco acerca dessa lei régia. Quando a gente chega no verso 14 do capítulo 2, até o 26, nós chegamos no bloco que foi problemático para Lutero. Lutero teve dificuldade com esse bloco. Qual era a dificuldade de Lutero? A impressão de que Tiago está aqui colocando as obras como um fato meritório para a salvação. E Tiago e Lutero havia entendido muito claramente o princípio escriturístico da justificação somente pela fé. A justificação somente pela fé, ela já se encontra no Antigo Testamento. Você sabia disso? É interessante que algumas pessoas olham para o Antigo Testamento e têm a impressão, eu já ouvi inclusive gente no nosso contexto reformado dizendo isso, que no Antigo Testamento a salvação era pela lei, mas que no Novo Testamento a salvação é pela graça. E eu sou obrigado a dizer negativo, você está errado. A salvação sempre foi pela graça. E o instrumento da graça de Deus é a fé. No Antigo Testamento, a fé na promessa. No Novo Testamento, a fé na promessa que se cumpriu. Jesus Cristo veio a nós, morreu no nosso lugar, ressuscitou. E hoje nós somos justificados pela fé, assim como no Antigo Testamento. Anotei algo interessante, dá impressão para algumas pessoas que é como se Tiago estivesse contrapondo o apóstolo Paulo. Como se Tiago, depois de ler as epístolas de Paulo, ele ficasse incomodado e escrevesse algo contrapondo a Paulo. Primeiro problema,
que talvez não seja percebido por quem adota essa visão. Há fortes indícios históricos de que Tiago foi escrito antes das epístolas de Paulo. Então, esse problema não caberia. Além disso, olha que interessante, o que Bruce diz? Paulo fala de obras que precedem a fé nas suas epístolas e são vistas como meritórias e por isso são reprovadas por Deus. Então, quando Paulo geralmente fala de obras nas suas epístolas e denuncia a maneira como os religiosos buscavam a salvação por obras, ele está falando de obras sendo postas antes da fé. Tiago faz o contrário. Tiago aqui está falando de obras que decorrem da fé. Obras que são resultado do fato de alguém ser transformado pela graça de Deus. Nós não podemos fazer nada, irmãos, para sermos salvos. Essa é uma grande verdade. A salvação é exclusivamente pela graça. Mas essa graça nos transforma e nos capacita a realizar boas obras para a glória de Deus. Então não há contradição. Aqui um denuncia as obras colocadas antes da fé e diz: Deus não aceita, não é por obras humanas, não é pelo mérito humano, é exclusivamente pela graça. E outro diz: se você de fato teve um encontro com Cristo, foi transformado pela graça, você evidenciará isso pelas boas obras. Aqui, nos escritos de Paulo, nós vamos perceber uma denúncia de Paulo, aqui nós vamos perceber em Tiago, uma denúncia da fé que não possui Cristo como fundamento. Então, quando Tiago faz uma denúncia, ele não está denunciando a fé que é solidamente depositada em Cristo, mas a fé que não tem Cristo como fundamento. Paulo elogia a fé que tem Cristo como fundamento. Então não há nenhuma contradição. Quando nós chegamos no capítulo 3, então, ouvimos aqui na semana passada, o pastor Luciano ministrando do verso 1 ao verso 12. Ele trouxe para nós aqui uma reflexão muito abençoada, nos apresentando 3 características ou 3 poderes da língua, 3 exemplos de como a língua é poderosa. Ele mostrou para nós aqui, por exemplo, que a língua tem o poder de dirigir. Tiago agora começa a denunciar um pecado específico, e eu vou mencioná-lo daqui a pouquinho. Mas ele então demonstra primeiro a maneira como a língua é poderosa para dirigir. Ele cita aqui o exemplo do freio dos cavalos e o exemplo do leme do barco. E ele diz: olha, as palavras, elas têm o poder de dirigir, tanto para o bem quanto para o mal. Segundo, elas têm o poder de destruir. Nós vamos ver aqui 2 exemplos. Ele dá o exemplo do fogo e o exemplo do veneno, que são destrutivos. Terceiro e último, ele mostrou para nós que ela tem o poder, a língua tem o poder de abençoar. A língua tem o poder de deleitar, como diz o pastor Hernandes. Dois exemplos que são utilizados ainda aqui por Tiago. Primeiro, ele fala da fonte de água. Segundo, ele fala do fruto. Ambos são para o deleite humano. E ele diz: olha, a língua sendo utilizada de maneira correta, ela tem o poder de causar deleite, ou seja, de abençoar. Nossa língua, irmãos, é um instrumento que Deus nos deu para abençoar. Tiago não apenas denuncia a língua sendo usada de maneira equivocada, como ele também nos exorta a usá-la da maneira certa. É interessante que um autor antigo disse o seguinte, presta atenção nessa frase: a fluência religiosa, a avidez pelo ensino e o desejo obsessivo pelas discussões casuísticas têm sido em todas as épocas características marcantes da piedade farisaica. O 3º capítulo de Tiago é inteiramente dedicado ao combate a essa falha. Então o que Tiago está fazendo? Ele lidando com essa realidade da religião que apoia a sua piedade de maneira equivocada e se vale do discurso de maneira equivocada, Tiago está então denunciando. Olha que bonito, irmãos, como que isso tem um paralelo com os nossos dias. Ainda hoje tem muita gente dando mau testemunho
inclusive em nome de Deus. Muita gente que se vale do discurso religioso, arrebanha multidões, convence pessoas, mas distorce o evangelho. E o seu uso da língua é destrutivo para afastar as pessoas de Deus. Nós, irmãos, fomos chamados para usar a nossa língua para abençoar, para que ela seja um instrumento de transformação, um instrumento de salvação, um instrumento para encorajar aqueles que sofrem, um instrumento para exortar aqueles que se perdem, mas para que eles sejam abençoados através do uso da língua. Amém? Vamos ler então o restante do texto na sequência. Agora nós vamos para o capítulo 3, o verso 13. Quero ler com você então esse bloco do verso 13 ao verso 18. Nesse mesmo contexto, falando acerca da língua, Tiago vai dizer o seguinte. Tiago 3, a partir do verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui, irmãos, nós vamos ouvir então Tiago trazendo para nós mais alguns princípios de sabedoria. Aqui então, de maneira muito clara, Tiago vai inclusive vai usar novamente a expressão, a palavra sabedoria. A mesma palavra que ele usou lá no capítulo 1, no verso 5. Lembra de como Tiago fala da sabedoria? No meio da provação ele diz assim: olha, se alegre com a provação, porque ela cumpre um propósito. E que propósito é esse? A provação, ela participa da nossa maturação, ela nos conduz à maturidade. Deus permite que nós sejamos provados para que nós sejamos plenos de perseverança e em nada deficientes. E na sequência ele diz assim: ora, se algum de vocês é deficiente, peça a Deus sabedoria e Ele dará. Lá Tiago está mostrando como a sabedoria, ela é um instrumento poderoso, disponível para todo cristão, para nos capacitar a lidar com a provação. Aqui agora, Tiago está falando da sabedoria nesse contexto do uso da língua. É interessante que quando nós olhamos para a realidade farisaica, quando você se lembra desse contexto antigo, o que você muitas vezes vai associar? Não só um contexto profundamente religioso, mas também onde esses homens eram vistos como sábios daquela cultura. A maneira como eles se vestiam, como eles se portavam, eles então eram chamados de mestre. Eles então eram vistos como os sábios. E Tiago aqui agora, irmãos, está desconstruindo a percepção das pessoas dessa falsa sabedoria. Está dizendo, olha, há uma sabedoria que é falsa, em contraposição a uma sabedoria que é verdadeira. Tiago vai apresentar aqui então para nós no verso 13 a 18, a verdadeira sabedoria divina. Tiago vai mostrar aqui para nós, irmãos, que a verdadeira sabedoria, ela não é apenas intelectual, mas demonstrada por um bom proceder. É o que ele está usando aí no verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Aqui a palavra inteligente no original também pode ser traduzida como entendido. Quem entre vocês tem sabedoria e entendimento? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. O que Tiago está mostrando aqui, irmãos? Tiago está mostrando que a verdadeira sabedoria, ela impacta, ela transforma a nossa maneira de viver. Sábio não é quem fala bem, em primeiro lugar, é quem vive bem. Não que o falar bem
não tem o seu lugar. Não seja elogiado. Não que o falar bem, o dom, a capacitação, não glorifique a Deus. Mas Tiago está nos alertando, irmãos. Tem muita gente que fala com perfeição, mas vive uma vida em nada condizente com o que prega. Tiago está denunciando esse pecado. Tiago está dizendo: é melhor que o nosso discurso seja mais simples, para que a prioridade seja um viver mais sábio. Tiago está mostrando que o uso da língua aqui deve ser controlado justamente por isso, para que a gente não cumpra com o ditado que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não sei se você sabia, mas esse ditado não é que você dá bom dia para o cavalo não, tá? Tem gente que usa o ditado assim, né? Acha que vai estar lá no campo passando e vai virar para o cavalo, bom dia para o cavalo. A ideia de dar bom dia a cavalo. Ou seja, sai dando bom dia para todo mundo e falando demais. Então, a ideia aqui, irmãos, é que a gente aprenda a utilizar a boca com sabedoria. Mas essa sabedoria, ela não começa nos lábios, ela começa na vida. É isso que Tiago está dizendo. O falar com sabedoria deve ser resultado de um viver sábio. Tiago está dizendo que nós, ao invés de nos esforçarmos para termos um grande discurso de sabedoria, nós precisamos nos esforçar em primeiro lugar para termos um grande viver que demonstre pelas suas obras a sabedoria. Nós, na nossa cultura ocidental, irmãos, valorizamos demais o discurso. Nós damos muita ênfase ao discurso. Mas, infelizmente, nós abrimos uma concessão muito grande para a hipocrisia no discurso. Nós celebramos muitas vezes, deixa eu te dar um exemplo, o discurso político. E quem conhece as entranhas da política, sabe que muitas vezes aquele político que vai para o parlamento e briga com o outro publicamente, e faz um grande discurso defendendo uma verdade, no bastidor é amigo íntimo. E muitas vezes vai dizer para o outro, não é bem assim, você sabe que aquilo ali, entendeu? Eu preciso vender o meu peixe. O discurso religioso. Muitas vezes a bela pregação, que desafia inclusive as pessoas, que às vezes até coloca contra a parede, mas que a vida, irmãos, não é em nada condizente do pregador com aquilo que ele está dizendo. Irmãos, como é desafiador olhar para essa verdade. Tiago está dizendo lá desde o início do capítulo, não busqueis ser muitos de vós mestres. Aqui não é que o ser mestre não tenha lugar, não deva de certa forma ser almejado pelo cristão, mas aqui o que Tiago está dizendo é, essa não pode ser a sua maior busca. A principal busca de um cristão não é ser um excelente pregador, não é ser um excelente orador, não é saber como falar do evangelho em primeiro lugar, é como saber viver o evangelho em primeiro lugar. E como resultado, a verdade brotará dos seus lábios. Só quem possui o Espírito Santo morando dentro de si, vai experimentar a grande promessa de Cristo a nós. Vocês serão levados para os tribunais, vocês serão perseguidos, vocês serão levados diante de autoridades, e quando questionados, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo os capacitará. Só alguém que nasceu de novo pode experimentar isso, irmãos. Por outro lado, é possível que alguém prepare um belo discurso, mas que esse discurso não seja em nada condizente com o seu viver. Aqui, ele está inclusive trazendo no verso 13, sabedoria e inteligência, interligando os dois termos, sabedoria e entendimento. Hort diz o seguinte, um teólogo também diz o seguinte sobre isso: a segunda palavra expressa conhecimento pessoal e, portanto, experiência. Tiago não está aqui falando de uma mera inteligência como um dom com o qual alguém nasceu, uma capacidade maior para aprender algumas coisas. É fato, irmãos, algumas pessoas têm mais facilidade de aprender, por exemplo, tem uma capacidade intelectual maior. Louvado seja Deus por isso. Isso também é dádiva divina.
Isso também é capacitação divina. Mas olha, guarde isso. Você não precisa ser crente para ser dotado com esse tipo de capacidade. Agora, a sabedoria, Tiago está dizendo, é fruto daquilo que Deus fez em nós, derrama sobre nós, para que o nosso viver seja diferente. E com o nosso viver, as pessoas sejam tocadas e impactadas. É sobre isso que Tiago está tratando aqui, irmãos. Tiago, então, traz para nós esse desafio, contrapondo e denunciando de maneira muito veemente a falsa sabedoria. Olha o que ele diz no verso 14: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, sentimento de divisão, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. O que ele está dizendo, irmãos? Que em contraposição à sabedoria verdadeira, à sabedoria divina, está a realidade de um coração amargurado, cheio de inveja. Está a realidade de um coração que ama a divisão. Irmãos, que o Senhor nos livre disso. A Bíblia aborda essa questão de maneira muito enfática. Lá em Provérbios, por exemplo, a Bíblia vai dizer que há 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. Guarde isso. Metade da lista ali, pelo menos. Metade de 7 ficou estranho, né? Pelo menos da primeira lista. Entre 6, a metade dizem respeito a pecados da língua. E sabe qual é o 7º? Que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Que tendência terrível do nosso coração. Você quer um exemplo? A gente às vezes vem, eu estou falando de mim, tá? Estou falando de você não. A gente vem para uma reunião abençoada como essa, canta canções maravilhosas, declara a grandeza de Deus, declara o favor de Deus, declara as virtudes de Deus, abre a Bíblia, traz verdades tão preciosas, fala acerca de princípios tão abençoados. E às vezes, irmãos, a gente não espera nem chegar em casa. O culto terminou, a gente está do lado de fora conversando e dá vazão a um coração pecaminoso, dá vazão a uma língua feroz. Tiago está dizendo, a falsa sabedoria denuncia o estado da sua alma. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Olha o que ele vai dizer ainda. Verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Interessante, irmãos. Eu sempre fui uma pessoa com a língua pronta para responder, desde criança. Aliás, quando é criança, a gente acha até bonitinho, não é? A gente acha uma graça quando a criança está com a resposta na ponta da língua. De repente a gente olha e fala, que bonitinho, é tão inteligente. Mas de repente, quando vai crescendo, a gente percebe, a gente percebe que o bicho vai tomando uma proporção, um tamanho maior, e o perigo começa a aparecer, não é assim? Interessante, irmãos, eu sempre tive opinião formada sobre tudo. Eu sempre tive facilidade, viu, seu Eliseu? De olhar uma coisa e falar assim, mas eu acho. Irmãos, eu tenho uma capacidade crítica enorme. Não sei se você se identifica com o que eu estou falando. Deixa eu confessar. Hoje é o dia da confissão do pastor. Irmãos, eu entro, por exemplo, no culto e acho que tem outros pastores que são parecidos comigo. Muitas vezes eu consigo notar detalhes, irmãos, que pouca gente está percebendo. Me incomoda às vezes o fio que está fora do lugar. A lâmpada que queimou e não foi trocada. A cadeira que está desorganizada. Eu tenho uma facilidade, viu? Enorme. Para ver as coisas e falar assim, opa, eu sei o que está errado. Você é assim? Acho que isso sou só eu, né? Mas sabe o que eu tenho aprendido, meu irmão? Que eu preciso controlar a minha língua.
Porque nem sempre a minha percepção está correta. Nem sempre o que eu vou falar vai edificar. Eu lembro, irmãos, que ouvi algo o ano passado de alguém muito próximo que me alegrou muito. Uma das secretárias da Betel convive comigo desde que eu sou criança. Ela é alguns anos mais velha do que eu, convive comigo desde que eu sou criança. Surgiu um determinado assunto, sabe aquele assunto, viu, Bruna? Aquele assunto de meio de semana, que a gente está ali, os funcionários da igreja, o pastor e tal, e a gente está de repente, traz alguma demanda, algum problema, alguma questão, e aí um deu uma opinião, o outro deu opinião, o outro deu opinião, e de repente todo mundo tinha falado, menos eu. E ela virou para mim na frente das pessoas e disse assim: pastor, o que está acontecendo? Geralmente você seria o primeiro a dar opinião. E dentro de mim, meu irmão, eu pensei: louvado seja Deus, eu preciso aprender a ouvir mais. Eu preciso aprender a olhar e refletir primeiro. Vale a pena, irmãos, dar uma segurada na língua. A sabedoria muitas vezes não é expressa no que a gente fala, mas no que a gente deixa de falar. É isso que Tiago está dizendo para nós. Amém? Caminhando então para o segundo ponto aqui para a gente terminar, eu queria ler com você agora o capítulo 4. Fiquei num dilema, irmãos. Eu queria ter ficado só aqui nesse bloco. Só que o capítulo 4 ainda está nesse contexto, pelo menos os 3 primeiros versos. Tiago vai dizer assim, capítulo 4, verso 1 a 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Segue comigo, por favor. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. E os 2 últimos versos, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Irmãos, aqui, por que eu quis fazer essa leitura? Porque Tiago continua, na verdade, falando acerca dessa realidade da língua. Acho que você conseguiu perceber isso claramente. Principalmente nos 3 primeiros versos do capítulo 4. Ele não só segue falando acerca da língua, como a partir daqui nesse bloco, ele vai falar acerca de guerras e contendas. E aqui o que nós precisamos destacar? Que não são guerras e contendas por motivações intelectuais e econômicas, como, por exemplo, a gente percebe no campo político, a gente percebe como na realidade em Israel, mas são guerras espirituais. Aqui as questões são religiosas. Quando nós olhamos então para esse bloco, tem algo muito interessante que ele está trazendo aqui. Ele está mostrando para nós que o primeiro passo do pecado é a cobiça. Depois da cobiça, há então a gestação e a geração de um novo pecado.
Aqui, inclusive, ele vai trazer para nós um pecado gravíssimo. Ele vai falar acerca da morte, do assassinato. Tiago está dizendo: vocês cobiçam e nada tendes. E olha aqui o que acontece depois da cobiça: matais e invejais, e nada podeis obter. E olha a ênfase que ele dá nesse sentido: viveis a lutar e a fazer guerras. E aí ele vai incluir aqui a oração nesse contexto. E vai dizer: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Aqui, irmãos, Tiago está mostrando para nós, ele está trazendo de volta o cerne do problema humano. O cerne do problema humano é o egoísmo. É o ser humano se sentindo Deus. O ser humano se sentindo o centro e a medida de todas as coisas. A cobiça nada mais é do que o olhar, o coração que deseja para si, que quer tomar para si. A cobiça é esse desejo, que, por exemplo, nós identificamos em Eva. O que a Bíblia diz? Que Eva olhou para o fruto proibido e viu, olha que interessante, que ele era vistoso, a aparência do fruto era boa, ele era desejável. Eva então estende a mão, toma o fruto e come. Aqui, irmãos, nós somos convidados por Tiago a fazer essa reflexão, a voltarmos os nossos olhos lá para o Éden e perceber o perigo da cobiça. É como se Tiago dissesse aqui o seguinte: cuidado com a sua cobiça. Talvez você denuncia e se indigna com o pecado dos outros, mas talvez o que separa você dele é o fato de ainda não ter cometido determinado pecado, ainda que no fundo do seu coração você o deseje. Então aqui é como se ele dissesse: o assassinato, a morte, é resultado do coração cobiçoso. Então, cuidado com aquilo que o seu coração deseja. É interessante que as Escrituras vão nos dizer também, vão apontar na direção de dizer que esse foi o pecado também de Satanás. A soberba, o autoengrandecimento. Tiago aqui está nos alertando, irmãos, para esse perigo. Deixa eu te dizer uma verdade. Quando eu leio esse bloco que nós acabamos de ler, pelo menos para mim, irmãos, me salta o texto com uma clareza muito grande de o quanto esse texto, por exemplo, irmãos, está distante muitas vezes do discurso evangélico. O discurso evangélico hoje muitas vezes é para alimentar a cobiça. O que é que você deseja? Nós temos para te oferecer. O que é que o seu coração anseia? Aqui você vai encontrar. É interessante, irmãos, que eu olho para essa realidade do bloco aqui, por exemplo, lá no verso 9, e tenho a sensação de que nós muitas vezes estamos preocupados em fazer o contrário. Olha o que diz o verso 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. A igreja dos nossos dias, irmãos, é a igreja que quer fazer rir. O que tem de pastor achando que é comediante de stand-up gospel. Pastor, o senhor é contra o humor no púlpito? Não, irmãos. O humor é um instrumento, inclusive, também da maneira como nós aprendemos e gravamos as coisas no nosso coração. Muitas vezes nós gravamos com muito mais facilidade através da leveza do humor. Mas guarde isso, meu irmão. O que nós mais precisamos não é de uma mensagem que nos faça sorrir. É de uma mensagem que nos transforme. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Que coisa, irmãos. A igreja dos nossos dias, aqui eu estou generalizando, é óbvio. Não estou falando da Santa Imaculada Noiva do Cordeiro. Estou falando da igreja evangélica brasileira. Ela está convidando, irmãos, para vir prosperar. A igreja dos nossos dias é aquela que faz propaganda. Eu era pobre, sem dente, feio,
depois que eu cheguei na igreja tal, eu comprei um carro, eu comprei um apartamento, uma casa na praia. Você já viu essa propaganda por aí, não viu? E quando nós olhamos para Tiago, irmãos, ele está nos exortando na outra direção. O evangelho muitas vezes, irmãos, vai gerar em nós exatamente o contrário. É tristeza em relação ao nosso pecado, mas é a tristeza segundo Deus, que traz transformação e como consequência traz a alegria que só Deus pode dar. Sabe por quê? Que muita gente, ainda que tenha um discurso religioso, que frequente uma igreja, não consegue sentir dentro de si, que experimenta de fato a verdadeira alegria, essa promessa do evangelho para nós? A alegria que Tiago está falando aqui no início da epístola, a alegria que não só se alegra no meio da provação, mas se alegra com a própria provação. Sabe por que tem muita gente que não experimenta isso? Porque ainda não experimentou a tristeza segundo Deus. O coração não foi convertido, o coração não foi transformado pela graça de Deus. E às vezes, irmãos, nós que conhecemos a fé, aqui Tiago está escrevendo é para a igreja, precisamos colocar também a nossa barba de molho e avaliar o estado da nossa alma. É isso que Tiago está convidando a igreja a fazer. É isso que eu entendo que nós somos convidados também a fazer nessa noite. Para a gente, de maneira resumida, perceber a mensagem desse bloco e terminar, eu quero colocar aqui para você uma exposição que eu achei muito interessante, do Warren Wiersbe, citado pelo pastor Hernandes. Ele diz que aqui nesse bloco nós encontramos 3 tipos de guerras que nós enfrentamos. O Wiersbe vai destacar 3 formas de guerras experimentadas pelo ser humano, com as quais nós somos desafiados. A primeira delas, ele vai dizer que aí no verso 11 e 12, início do 1 e o verso 11 e 12, nós somos desafiados a perceber a realidade da guerra com as pessoas. Salmo 133 diz que é bom viverem unidos os irmãos. Mas quando nós olhamos para a realidade das Escrituras, como irmãos, nós percebemos a realidade humana marcada por guerras uns com os outros. Lembra dos pastores de Ló com os pastores de Abraão? A terra está prosperando, está crescendo, está tudo dando certo, mas não é suficiente. O ser humano sempre quer mais. Lembra, por exemplo, da realidade de Saul e Davi? E depois Davi com seu filho Absalão? Saul tinha que ter celebrado Davi, irmãos. Se eu fosse rei no lugar de Saul, eu acho que eu ia ficar feliz demais de ter um jovem nas minhas trincheiras com o potencial de Davi. O moço foi na frente onde eu não tive coragem de ir e venceu um gigante, louvado seja Deus. No fundo, quem é que recebeu a glória? Saul, porque ele era o rei de Israel. Mas a inveja brotou no seu coração. Saul não estava satisfeito com as mulheres cantando o seguinte: que bênção, Saul venceu os seus milhares. Pense no louvor que Saul está recebendo. Você venceu milhares, Saul. Era para ele ficar feliz demais. Dentre tantos soldados, o nome dele era exaltado. Mas as mulheres cantaram que Davi venceu 10 milhares. Aí acabou a alegria de Saul. Perceba, irmãos, Absalão tinha tudo para olhar para o seu pai e o admirar e o tê-lo como herói. E dizer: eu quero servir esse homem, porque afinal de contas, se a coisa caminhar do jeito que tende a ser, é possível, é provável que daqui a pouco eu esteja no lugar dele. Então deixa eu ombrear com meu pai e ajudar meu pai a governar esse reino. Mas Absalão não queria isso, ele não queria esperar. Ele queria a glória para si, inclusive queria a glória sobre ou acima do seu pai. Vejamos, irmãos, a realidade dos discípulos. Você já parou para pensar nisso? Que privilégio ver o nosso Senhor encarnado realizando milagres. Como deve ter sido, irmãos, ver Jesus partir o pão, Jesus partir os peixes e multiplicar e alimentar uma multidão enorme. Eu queria estar lá, você não queria não? Imagina que bênção ver Jesus andando por sobre as águas. Que privilégio, irmãos, ver um cego de nascença sendo curado, o paralítico sendo erguido, ver a ressurreição de um morto de 4 dias.
Mas de repente, quando eles estão lá reunidos para fazer uma janta, começa uma discussão sobre quem deles assentaria à direita, quem teria primazia ao lado de Jesus. Aqui vira guerra, vira confusão, porque no fundo, todos eles queriam esse lugar. Dá uma olhada aquilo que nós encontramos, por exemplo, nas epístolas. Aquilo que nós vemos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 6. Sabe o que estava acontecendo com os coríntios? Eles estavam levando os irmãos para o tribunal secular. 2 irmãos dentro da igreja tiveram uma demanda, uma contenda, guerra entre si, e foram resolver isso no tribunal secular. Paulo diz o seguinte: não tem um sábio entre vocês para resolver essa questão? Não é possível. Que vergonha para a igreja, irmãos. A igreja que deveria ser um testemunho dessa graça maravilhosa de Deus, desse amor maravilhoso de Deus, agora está indo para o tribunal secular pleitear a sua causa. Olha o que que Paulo ainda vai dizer, vai mostrar para nós, lá em Gálatas capítulo 5, sabe o que estava acontecendo entre os Gálatas? Paulo diz que eles estavam se mordendo e devorando. Você consegue olhar para a igreja e imaginar uma cena dessa? É o que Paulo está dizendo que está acontecendo em Gálatas. Quando a gente olha para Filipenses, sabe o que acontecia lá em Filipos? 2 mulheres mais velhas, senhoras que deveriam estar ensinando as mais novas, elas estavam brigando. Está lá em Filipenses capítulo 4. Você olha para Filipenses, você acha uma carta maravilhosa. Pois é, e pense nessa realidade. Essa igreja que Paulo louvou, que Paulo honrou por aquilo que tinha feito por ele. Tinha gente brigando lá dentro. Tiago, irmãos, já havia denunciado esse tipo de comportamento dentro da igreja. A luta entre ricos e pobres, a disputa sobre os melhores lugares. Paulo já havia denunciado essa realidade. Tiago, e aqui ele mais uma vez traz isso à tona. E eu quero terminar resumindo, dizendo o seguinte: pastor Hernandes diz que aqui o que nós encontramos é Tiago denunciando, primeiro, um fato, guerra entre os irmãos. Segundo, uma causa, os prazeres que militam na vossa carne. Eles estavam dando vazão aos seus prazeres e, como consequência, viviam em guerra. E uma prática, a cobiça. Primeira guerra que Paulo denuncia, que Tiago denuncia aqui, o litígio, a guerra entre os irmãos. A segunda, a guerra conosco mesmo. Capítulo 4, verso 1, a parte B. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está falando de uma luta interna. Olha que interessante, irmãos. Verso 2 e 3 também está destacando essa luta interna dentro do coração dessas pessoas. Pastor Hernandes, comentando esse texto, diz o seguinte: a guerra do lado de fora é um reflexo da guerra do lado de dentro. Nosso coração é o laboratório onde as guerras são criadas, a estufa onde as guerras germinam e crescem, o campo onde elas dão o seu fruto maldito. Sabe o que ele está mostrando? Que quando há guerra entre irmãos, na verdade ela é um reflexo de uma guerra interior. Na medida em que nós não encontramos paz dentro de nós, nós permitimos que essa guerra agora se torne uma guerra pública com outras pessoas. Há necessidade de avaliar isso, irmãos. Li uma frase muito interessante também, um parágrafo. Esta, que vai aparecer aqui agora nesse bloco, apresentada por Tiago, é uma lista de armas e estratégias usadas nas lutas e disputas na igreja. É quase tão verdadeira que chega a ser cômica. Essas armas aproximam-se em muito às mencionadas por Tiago. Mísseis atacam os membros da igreja à distância. Táticas de guerrilha armam emboscadas contra alguém que esteja desavisado. Franco-atiradores são os críticos com boa pontaria. Terrorismo, ninguém fica imune de ser atingido. Minas, seu uso assegura que outros falharão em seus esforços de servir a Deus. Espionagem, o uso de amizades para se obter informações potencialmente danosas sobre outras pessoas. Propaganda, o uso da intriga
para difundir informações prejudiciais sobre outros. Guerra fria. Coloca em gelo um oponente, ao se evitar ou se recusar a manter diálogo com as pessoas. Ataque nuclear. Mantém o usuário desejoso de sacrificar a igreja se os alvos do seu grupo não forem atingidos. Tiago nos mostra a localização exata das usinas de fabricação de todas as armas. O problema está em nós mesmos. Ouvi algo essa semana, irmãos, de maneira alguma minimizando a guerra em Israel, o que está acontecendo ali. Mas alguém dizendo, aliás, lembrei quem foi, o pastor Marcelo Galberto. Que miséria é essa, que me faz olhar para aquela realidade e lamentar as guerras distante de nós e não perceber as guerras que eu ainda não resolvi aqui perto. Será que nós não temos diante de nós uma grande oportunidade, um grande alerta de Deus para a gente avaliar o próprio estado da nossa alma e perceber as guerras que nós travamos dentro de nós? O Espírito milita contra a carne. Louvado seja Deus, porque apesar da carne ser fraca, o Espírito vivifica. Para a gente terminar, verso 4 a 10, nós vamos descobrir que a guerra, em primeiro lugar, é contra os outros. Em segundo lugar, na verdade ela é dentro de nós. E a guerra com os outros é um reflexo da nossa guerra interna. Mas sabe o que Tiago vai mostrar aqui para nós finalmente? Que o nosso grande problema é a guerra com Deus. Na medida em que não há paz com Deus, não há paz com a gente mesmo, e não há paz com o próximo. Os problemas relacionais, irmãos, Tiago está dizendo, que nós experimentamos comunitariamente, são reflexo de um coração que não está em paz consigo mesmo, mas em última instância, não está em paz com Deus. Tiago vai mostrar no verso 4 ao 10, que a raiz de toda guerra é rebelião contra Deus. A pergunta que talvez a gente faça aqui é essa: como um cristão pode estar em guerra com Deus? Porque aqui Tiago está escrevendo para cristãos. E ele vai mostrar para nós como. Cultivando amizades com os inimigos de Deus. Quais os inimigos de Deus aqui mencionados? Que infelizmente, alguns cristãos, e pode ser que eu e você, estejamos hoje cultivando, pouco a pouco, amizade. A primeira delas, verso 4, o mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O mundo aqui não são as pessoas que não creem em Deus, mas é a sociedade, o sistema que se opõe a Deus. É a realidade de um mundo que está em antítese contra Deus. E muitas vezes nós começamos a gostar da maneira das coisas do mundo, a maneira como as coisas funcionam lá fora. E a gente vai cedendo campo para o inimigo, a gente vai fazendo amizade com o inimigo. Segundo, ele vai mostrar para nós que é através do cultivo de amizade com o diabo. Olha o que ele mostra aí, o verso 6 e 7. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que Tiago está dizendo aqui é: tem gente que está resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. Pare com esse ciclo, é o que Tiago está dizendo. E se sujeite a Deus, resistindo ao diabo. Por último, através, também nós cultivamos essas amizades, essas amizades com os inimigos de Deus, quando cultivamos também em relação à própria carne. Ele está dizendo aí no verso 1 e no verso 5, mostrando para nós a maneira como a carne aqui representando essa natureza caída do homem é alimentada pouco a pouco. Ninguém tropeça numa pedrinha, num cisco, ou numa montanha. Em geral nós tropeçamos nas pequenas pedras. Quando o obstáculo é muito grande, a gente observa, a gente percebe o perigo e a gente desvia. Mas geralmente o que faz a gente tropeçar e cair é um pequeno obstáculo. A gente se acha pronto demais, a gente se acha preparado demais.
Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios 10. Ele diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Para nós terminarmos então, irmãos, Tiago vai apresentar para nós aqui então 4 atitudes que nós precisamos ter para que a gente então experimente vitória contra esses inimigos, para que a gente vença essas guerras. A primeira delas, submissão a Deus, aí no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Que Deus nos dê a graça de ter um coração submisso a Deus, que nós não sejamos pegos lutando contra Deus. Às vezes a vontade de Deus se revela para nós, não é só na palavra não, deixa eu te falar uma coisa, é através da circunstância. A porta que se fecha é a vontade de Deus se revelando, mas a gente se rebela contra a circunstância. Que nós voltemos lá no capítulo 1 e tenhamos de Deus a graça, a capacidade de perceber em meio a provações que elas cumprem um propósito na nossa vida, e assim nós nos sujeitemos a Deus. Segundo, resistindo ao diabo, aí no capítulo 2. Segunda atitude que nós precisamos ter, irmãos, é a resistência ao diabo. Terceira, verso 8, comunhão com Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Que nós possamos crescer na comunhão com Deus, entendendo que é assim, irmãos, que nós vencemos essas guerras. E por último, verso 9 e 10, através de uma atitude humilde, através da humildade diante de Deus. Verso 9 e 10, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Termino dizendo, trágico, irmãos, terrível, o que começou e que continua acontecendo, infelizmente, de certa forma, nessa realidade no Oriente Médio, de sábado para cá. Terrível. Sábado eu fiquei profundamente triste. Não sei quanto a você. Muito triste. E à medida que a gente vai tendo acesso a mais detalhes, mais informações, como a gente se entristece de perceber a expressão clara, irmãos, da potencialidade da maldade humana. A depravação humana para nós, essa doutrina teológica, está exposta, escancarada na notícia da TV. Terrível, irmãos. Confesso que para mim também é terrível lidar com gente que ainda consegue defender o terrorismo. Confesso que isso tem mexido comigo. Estou nem falando que todo mundo tem que gostar de Israel, não. Mas como que alguém consegue olhar para aquela realidade tão cruel, irmãos, e conseguir ainda defender? Nada justifica aquilo que a gente viu em Israel no sábado. Nada, absolutamente nada. Mas olha, que Deus nos dê graça, irmãos, para perceber que existem guerras que nós estamos travando hoje, e que nós sejamos vencedores nessa guerra, em nome de Jesus. Tiago está trazendo princípios de sabedoria, dizendo para a igreja, vocês já receberam de Deus a capacitação para vencer essa batalha. Resistam, fiquem firmes, se humilhem, mantenham comunhão com Deus, e vocês serão exaltados em tempo oportuno. Que Deus nos dê graça, irmãos, para não sermos pegos lutando contra Deus, para não vivermos nessa aflição dessa luta interna, para não sermos pegos lutando uns contra os outros. Pelo contrário, que nós sejamos uma bênção, tanto no nosso ser, quanto no ser e agir, no falar e agir com o nosso próximo, em nome de Jesus. Amém.